Terça-feira, você sabe, é dia de fatos da semana aqui no Revista. A Câmara está retomando as atividades agora, depois do famoso recesso branco, e tem uma pauta bem importante de assuntos para serem votados. Logo mais a gente vai falar sobre isso hoje. Nesta segunda-feira, o Congresso Nacional retomou os trabalhos com a análise de projetos na área econômica de interesse do governo interino de Michel Temer, além da previsão de decidir em definitivo o impeachment da presidente afastada, Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende votar a pauta econômica do governo. Como prioridade estão os projetos de renegociação da dívida dos estados e o projeto que altera as regras de exploração do pré-sal. No Senado, um dos temas que devem ser votados é a legalização dos jogos de azar. Já o Congresso Nacional, reunião da Câmara e do Senado, deve votar as leis do orçamento do próximo ano. Estes e outros fatos importantes da semana você confere agora aqui no Revista da Cidade. Doutor Eduardo está com a gente hoje. Quanto tempo? Tudo bem, querido? Sentiu falta? Muita. É? E vou sentir mais. Tava com porque eu fico essa de semana, você. depois eu saio de férias 3 semaninhas também. A gente vai ficar mais um tempo de saudade depois. Você vê? Você fica me abandonando, Ele tá né? afundando, a gente mata, com certeza. Não fala nada do seu marido, ele ia ficar com ciúmes, hein? De forma nenhuma. Querido, primeira coisa que eu quero falar é sobre esse recesso branco. Parece férias escolares agora? O que é isso? Eles precisarem de férias no meio do ano? E Não tô branco ainda, entendendo, né? Recesso, né? São coisas, são terminologias que são utilizadas que não tem muito... Tinha que trabalhar, na verdade, eles precisam tirar um recesso no meio do ano? Se no fim do ano eles já ficam meses, né, fora do trabalho. A gente não entende isso, Ainda mais nesse momento, né? O país atravessando essa crise política, econômica, financeira, todas as crises possíveis chegaram agora recentemente, de 2014 para cá. Não tem muita justificativa. Na iniciativa privada não acontece isso, né? Vai pedir férias assim, fora de hora. Do contrário, né? Tinha que trabalhar mais, né? Tem que ser, né? Eu acho um absurdo. Bom, mas vamos falar sobre as pautas que eles precisam agora votar. Antes de mais nada, eles estão falando a respeito de dívidas com os estados, né? Dessa renegociação das dívidas. Em que pé que está essa história, doutor? Na verdade, Regina, o que precisa fazer é fazer uma reengenharia no país inteiro. Né? Hoje, os estados estão endividados. Hoje, você sabe, recentemente saiu uma pesquisa, o desemprego aumentou mais ainda, tá? Nós estamos com 11 milhões, ponto 6. Isso nós estamos falando dos formais, sem falar daqueles que já estão desempregados há muitos anos. Se a gente for computar, isso vai para quase 25% de desempregado no país. Né? Essa que é a grande verdade. Agora, precisa realmente criar uma pauta, né? Uma pauta positiva, sobretudo, porque até agora nós estamos só com pauta negativa, né? Uma pauta positiva para rever todas essas questões, sobretudo a questão econômica e financeira. Então você tem um impacto muito grande, porque hoje os municípios estão pobres, os estados estão endividados, né? E, consequentemente, a União também vem tendo muitos problemas nesses últimos anos, porque inchou a máquina de uma tal forma e que, obviamente, não está fechando a conta. Né? O atual presidente interino, ele, obviamente, se ele não tomar algumas medidas de forma urgente, de forma imediata, né, e essas medidas devem ser tomadas junto com o Congresso Nacional, porque é óbvio que tem que ser um colegiado decidir qual vai ser o futuro do país, né? Se o atual presidente Michel Temer não tomar essa pauta positiva junto com o Congresso, é óbvio que as coisas tendem a piorar mais ainda do que está. Dá para a gente chamar essas regras do pré-sal que eles estão querendo estabelecer agora de pauta positiva? Então, o ponto principal da questão da mudança do pré-sal é justamente não dar a obrigatoriedade da Petrobras investir em todos os campos de forma concomitantemente. Mas isso a gente não está tirando dinheiro da gente mesmo? Não, olha, eu vejo isso, lógico, para
política instituída como uma empresa que vem passando uma crise financeira violenta, né? Ou seja, desabou os preços das ações da Petrobras. Agora, é óbvio que você precisa fazer alguma coisa. O grande problema que eu vejo na Petrobras, que aí é o chamado reserva de mercado, ou seja, soberania nacional, essa questão, é que quando se lançou o pré-sal, que na verdade o pré-sal sempre foi um saco de fumaça, a gente não sabia exatamente o que tinha dentro desse saco, né? Ninguém tinha a dimensão de que os investimentos que seriam feitos no pré-sal eram megas investimentos. E aí se focou só nos investimentos da Petrobras. E naquela oportunidade, a Petrobras era obrigada, por uma questão de soberania nacional, que o petróleo é da nação, que ele tinha que investir em todos os campos, em todos os blocos de petróleo, exploração de blocos. Não tem empresa que aguente isso. Então, hoje, a mudança principal com relação à Petrobras é, no momento que se lança um determinado bloco para poder fazer uma exploração de petróleo, extração de petróleo, investimentos, a Petrobras tem que chegar aqui e falar, olha, eu abro mão desse bloco e vai para a iniciativa privada, né? Então, esse é o principal foco, ou seja, tirar a obrigatoriedade da Petrobras em ter que investir em todos os blocos de exploração de petróleo da Petrobras. Então, esse é o ponto principal, entendeu? Se isso for mudado, porque é a mesma coisa, pergunta para a Petrobras se ela quer ou não. Se ela falar, não quero explorar, abro mão, aí aquela exploração vai para a iniciativa privada. Ou seja, então a grande restrição, a grande preocupação é aqueles que, obviamente, defendem que o petróleo é nosso, entendeu? E, na verdade, eu acho que a iniciativa privada tem que estar atuando à frente. Se nós fizermos uma comparação... Ou seja, como coadjuvante, né? Se nós fizermos uma comparação, você vê nos Estados Unidos, né? O petróleo lá, você pega na região do Texas, praticamente o governo não tem nada a ver com a exploração de petróleo. É só a iniciativa em relação à iniciativa privada, né? Ou seja, é eles que fazem investimento, é eles que fazem a exploração. Então, me parece que é uma tomada de decisão bastante importante para o país e, sobretudo, para a Petrobras. Bem importante mesmo, vai mudar muito daqui para frente. Daqui a pouco a gente fala sobre impeachment também. Eu volto já, tá bom? Até já. Vamos continuar falando sobre os fatos da semana, tem muita coisa pra gente conversar ainda. Fica com a gente. Vamos voltar a conversar com o doutor Eduardo, porque agora a gente vai falar também sobre a questão do impeachment. Eles voltando do recesso, tem essa também, mais essa para ser conversada e falada agora. O parecer do relator já foi aprovado, né, do Antônio Anastasia. Em que pé que a gente está agora, doutor? Então, o Senado tem também uma pauta também bastante significativa, né? Sempre, sobretudo, a questão do impeachment, que deve ser votado no começo de setembro, final de agosto. Isso deve passar para setembro. Está falando agora do dia 25 de agosto. Né? Mas provavelmente vai para a primeira semana de setembro. Porque, na verdade, hoje o Anastasia, o senador, o relator, vai ler o relatório final, né? O relatório dele final. Tem uma primeira votação. Agora, uma votação simples na próxima semana, né? Uma vez admitida, que é aquela questão da acusação, ou seja, admitir a acusação, né? Uma vez admitida por maioria simples, aí é 50% mais um dos senadores, né? 51% dos senadores, aí sim, depois disso, já começa o agendamento para submeter ao plenário. Aí, naquele momento, nós precisamos de 2/3 de todos os senadores votando no impeachment para que ele seja, para que a presidente afastada Dilma possa ser definitivamente retirada do cargo. Contando com atrasos, a gente deve chegar a uma decisão final sobre esse assunto em meados de setembro. Então, já tem uma definição. Eu acho que até a primeira semana, até o dia 10 de setembro, nós já temos uma definição. O país já, na verdade, passa uma régua nessa questão do impeachment. Ou ela volta ou se afasta definitivamente e o Michel Temer passa a ser interino, né? Deixa de ser interino e passa a ser presidente da República. Vamos mudar de assunto? A gente vai falar também sobre um assunto que o pessoal aqui de São Paulo não está entendendo muito bem, por isso que é bom a gente tentar entender se é que tem como, tá? A gente ouve falar a respeito das questões do metrô, né? Dos escândalos, atrasos em obras e tudo mais. De repente a gente é surpreendido por um perdão de dívida, né?
do governo do estado para com a Alstom, uma dívida que está girando aí em 116 milhões de reais, e de repente essa dívida é perdoada e a gente quer entender por quê, doutor Eduardo, porque eu sinceramente nunca vi. Você já viu o banco perdoar? Você não parece uma pessoa que tem muita dívida, não? Alguém já perdoou alguma dívida? Olha, se quiserem perdoar a mim, eu estou aceitando, você quer saber. Eu nunca vi. De bom grado. Eu já vi renegociação de dívida, já vi até um desconto. Agora, perdão de uma dívida desse tamanho, o que aconteceu, doutor? Isso, na verdade, é algo que vem se arrastando há alguns anos, tá? Desde 2014, vem se discutindo essa questão da Alstom, tá? Tá. Vamos fazer o seguinte, antes da gente falar sobre esse assunto aqui, a gente vai ouvir um contraponto, porque a gente foi ouvir o Paulo Silvino Ribeiro. Ele é sociólogo e professor da FESP, aqui de São Paulo, e ele também vai falar sobre isso. A gente fez uma pergunta para ele. No que o governo se apoiou para abrir mão da dívida estimada em 116 milhões de reais? Vamos ouvir, depois a gente fala sobre esse assunto aqui no estúdio. Recentemente, o governo paulista, então, perdoou uma dívida de 116 milhões de uma empresa que presta serviço ao metrô paulista. E o que isso tem chamado a atenção, quer dizer, são dois aspectos. Não só o valor deste perdão, desta dívida, em que pese que tem sido dito pelo próprio Estado que não foi perdão nenhum, e, por outro lado, o prazo, né, entre o início disso tudo em 2008 e mais 10 anos que foi concedido neste acordo também para essa empresa. Portanto, algo que era para ser entregue em 2011 está 5 anos atrasado hoje e vai demorar pelo menos mais 5 anos para ser pronto. Então, eles tiveram mais 10 anos. Isso significa o seguinte, quer dizer, o Estado tem dito, né, que tem uma preocupação, evidentemente, com planejamento, contas públicas, mas isso chama atenção, né, seja pelo valor, seja pelo prazo. O que eu acho que é importante dizer é que, infelizmente, a sociedade brasileira, não só a paulista, mas a sociedade brasileira, de modo geral, não tem o hábito de acompanhar, sejam obras, serviços, contratos como este, e que, se de fato acompanhasse, talvez ficaria muito mais difícil para que estes perdões ou não, né, de fato acontecessem, né? Eu acho que o que tem sido usado até enquanto apelo do argumento do próprio Estado é que isso é uma medida muito mais eficiente, né? Uma vez que, segundo o próprio governador, cancelar este contrato significaria um custo ainda maior, uma vez que a prestação de serviços, segundo ele, já avançou 60%. De todo modo, eu acho que é isso que é importante frisar, quer dizer, a importância que a sociedade precisa dar ao fato de um acompanhamento, em que pese que nem sempre existe uma transparência ou uma clareza nessa relação entre Estado e iniciativa privada na prestação de serviço. Deixa eu agradecer, então, Paulo Silvino Ribeiro, que é sociólogo e professor da FESP São Paulo. Deixar aqui o site também, fespsp.org.br, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Você concorda, doutor Eduardo? Olha, professor? A coisa é simples, entendeu? De um lado, o metrô exige a reparação pelos atrasos ocorridos de 289 milhões, tá? Ou seja, e essa briga vem desde 2008. Então, o metrô alega prejuízos sofridos pelos atrasos das obras, tá? Em contrapartida, a Alstom, ou seja, a empresa reclama do repasse, da falta de repasse de serviços extras no valor de 173 milhões. Então, o que acontece? O metrô pede 289 milhões e a empresa pede 173 milhões. Para poder finalizar essa história, porque o próprio governador alegou que rescindir ou cobrar ou eventualmente romper o contrato seria muito mais oneroso para o governo do que qualquer outra coisa. Então, o que eles fizeram? Na verdade, um não cobra a dívida pelos atrasos, os prejuízos sofridos pelos atrasos da obra, e o outro não cobra os extras. Tá. Então, por essa razão é que, na verdade, houve aí um perdão. Esse acordo. Mas o que o Ministério Público está questionando agora é porque esse processo já está sob júdice, né? E que não deveria ter sido feito dessa forma sem que o juiz soubesse. Porque, na verdade, esse acordo foi feito numa Câmara de Arbitragem Internacional. Tá. E sem anuência do Ministério Público, já que o Ministério Público já tinha se manifestado em 2014.
Tá? O promotor que cuida desse aí, que é o Marcelo Milani, ele já tinha se pronunciado que havia necessidade de abrir um procedimento para poder investigar essa questão lá atrás, em 2014. E aí vem o metrô e a Alstom fecha um acordo numa Câmara de Arbitragem Internacional sem a anuência deles. Então, por essa razão é que ele está, na verdade, retomando essa questão e submetendo pelo crivo do juiz para saber se esse acordo realmente é válido, ou seja, se esse acordo encerra o assunto ou não. Ou se vai continuar sendo discutido. Então, objetivamente, é exatamente isso que ocorre, né? Deu para entender. Poder encerrar. Por isso que é bom a gente falar sobre as questões, né? Doutor Eduardo sempre ajuda a gente a entender muito melhor esses assuntos espinhosos da nossa política, inclusive. Quer continuar falando do doutor Eduardo? Corre lá pro Facebook, Eduardo César Leite, facebook.com/Eduardo César Leite. E até a volta das minhas férias, meu querido. Obrigada por tudo, viu? A gente divirta-se bastante. Obrigada, viu? Tá? Com certeza, irei. Se cuide. Até a volta. Obrigada. Até mais. Beijo.